Imagine observar o horizonte do deserto egípcio e, de repente, deparar-se com estruturas tão grandiosas que parecem desafiar a própria lógica humana. As pirâmides do Egito permanecem como um dos maiores enigmas da nossa história. Como foram construídas? Quais segredos ainda guardam? Por milênios, essas perguntas ecoaram sem respostas definitivas. Até agora. O que você faria se descobrisse que, bem debaixo de uma das maravilhas do mundo antigo, existe todo um universo inexplorado? E se eu te contasse que recentes descobertas arqueológicas estão finalmente nos permitindo enxergar além do véu de mistério que envolve essas estruturas colossais? Por séculos, as teorias mais bizarras tentaram explicar a construção das pirâmides, desde intervenção alienígena até tecnologias perdidas. Mas a verdade, como sempre, pode ser ainda mais fascinante que a ficção. Recentemente, pesquisadores identificaram um antigo braço do rio Nilo, chamado Ahramat, que pode ter sido a peça que faltava neste quebra-cabeça histórico. Este rio, hoje completamente seco e coberto pelas areias do tempo, teria sido a principal via de transporte para os enormes blocos de pedra utilizados na construção das pirâmides. Pense comigo, estamos falando de pedras que pesam várias toneladas, transportadas sem caminhões, guindastes ou qualquer maquinário moderno. Como isso seria possível? A resposta estava literalmente fluindo sob nossos pés o tempo todo. O Ahramat não era apenas um rio, era uma artéria vital que possibilitou uma das maiores façanhas de engenharia da história humana. As evidências geológicas mostram que este braço do Nilo passava estrategicamente próximo aos locais de pedreiras, permitindo que os blocos extraídos fossem transportados por balsas especialmente construídas para esta finalidade. Durante as cheias anuais do Nilo, o nível da água subia significativamente, criando um sistema natural de canais que chegava quase aos pés das construções. Registros em papiros antigos já faziam menção a um rio sagrado que servia como caminho para as pedras abençoadas pelos deuses. Estes textos, por muito tempo considerados apenas como referências mitológicas, ganham agora nova interpretação à luz destas descobertas. O historiador Heródoto, que visitou o Egito por volta de 450 antes da nossa era, também mencionou métodos de transporte aquático utilizados pelos egípcios, corroborando esta teoria. Mas talvez o mais impressionante não seja o que descobrimos sobre a superfície, mas o que pode estar oculto nas profundezas. Recentes análises com tecnologia de ponta, incluindo radar de penetração no solo e tomografia sísmica, revelaram anomalias significativas sob o complexo de Gizé. Segundo alguns pesquisadores, estas anomalias indicariam a existência de uma vasta rede de câmaras e corredores, possivelmente uma cidade subterrânea inteira. É importante ressaltar que esta informação sobre a cidade subterrânea ainda é objeto de intenso debate na comunidade científica. Enquanto alguns especialistas defendem categoricamente sua existência, outros permanecem céticos, argumentando que as anomalias detectadas podem ser apenas formações geológicas naturais ou pequenas câmaras isoladas, não conectadas entre si. O egiptólogo Dr. Zahi Hawass, figura proeminente no estudo das pirâmides, comentou sobre estas descobertas. O Egito continua a nos surpreender. Cada nova tecnologia que aplicamos revela camadas adicionais de mistério. Estamos apenas arranhando a superfície do que as pirâmides têm a nos ensinar. Para compreender a magnitude dessas descobertas, precisamos voltar no tempo e entender o contexto histórico da construção das pirâmides. Estamos falando do período conhecido como Reino Antigo, especificamente entre 2600 e 2500 antes da nossa era, quando a civilização egípcia vivenciava seu apogeu cultural e tecnológico. A Grande Pirâmide de Gizé, atribuída ao faraó Quéops, foi construída com aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Por décadas, arqueólogos questionaram como uma civilização antiga conseguiu transportar e empilhar com precisão milimétrica essas pedras gigantescas. A logística parecia impossível. No entanto, a descoberta do rio Ahramat oferece uma explicação plausível. Utilizando a força da água e técnicas avançadas de navegação, os egípcios criaram um sistema de transporte eficiente que reduzia drasticamente o esforço necessário. Escavações recentes revelaram restos de docas e estruturas portuárias nas proximidades das pirâmides, reforçando a teoria do transporte fluvial.
Fragmentos de papiros encontrados nestas áreas contêm registros detalhados de equipes de trabalhadores e seus supervisores, incluindo informações sobre rações alimentares, turnos de trabalho e até mesmo registros de acidentes. Estes documentos pintam um quadro muito diferente da crença popular de que as pirâmides foram construídas por escravos. Na verdade, eram trabalhadores qualificados, bem alimentados e organizados em equipes especializadas. O que torna o rio Ahramat particularmente fascinante é como ele desapareceu completamente da paisagem. Mudanças climáticas naturais ao longo de milênios alteraram o curso do Nilo, deixando muitos de seus braços antigos secos. Este fenômeno, combinado com o avanço do deserto, apagou virtualmente qualquer traço visível do Ahramat, tornando-o um fantasma geológico que só agora conseguimos detectar graças a tecnologias avançadas de sensoriamento remoto e análise geológica. Imagens de satélite processadas com algoritmos especiais revelaram o leito seco do rio, enterrado sob camadas de areia. Perfurações no solo confirmaram a presença de sedimentos típicos de leitos fluviais, e a datação por carbono 14 de materiais orgânicos encontrados nestes sedimentos confirmou que o rio estava ativo precisamente durante o período de construção das principais pirâmides. A descoberta do Ahramat não apenas esclarece questões logísticas, mas também nos dá insights sobre aspectos religiosos e simbólicos. Para os antigos egípcios, o Nilo era muito mais que uma via de transporte. Era a fonte da vida, um presente dos deuses. Construir as moradas eternas dos faraós utilizando este rio sagrado conferia um significado espiritual adicional a toda a empreitada. Quanto à controversa cidade subterrânea, os indícios são intrigantes, mas menos conclusivos. Relatos históricos, incluindo escritos de Heródoto e do geógrafo grego Estrabão, mencionam câmaras subterrâneas interconectadas sob as pirâmides. Por séculos, estes relatos foram considerados exageros ou mal entendidos. No entanto, tecnologias modernas estão revelando que pode haver alguma verdade nessas antigas descrições. Varreduras realizadas com muons, partículas subatômicas que podem penetrar materiais densos, detectaram espaços vazios significativos dentro e sob a Grande Pirâmide que não correspondem às câmaras já conhecidas. Em 2017, o projeto Scan Pyramids identificou uma câmara previamente desconhecida acima da Grande Galeria, apelidada de Grande Vazio, com aproximadamente 30 metros de comprimento. Essa descoberta surpreendente sugere que ainda há muito a ser descoberto nestas estruturas milenares. Outra evidência provocativa vem de documentos históricos menos conhecidos. O inventário da estela do faraó Quéops, parcialmente preservado, faz referência a um salão de registros subterrâneo, onde estariam guardados conhecimentos da civilização anterior ao Grande Dilúvio. Embora este tipo de referência possa facilmente ser interpretado como mitológico, arqueólogos mais ousados especulam que possa haver uma base factual para estas descrições. Escavações limitadas em áreas específicas ao redor da esfinge revelaram túneis e câmaras que não parecem ter propósito funerário óbvio. Alguns destes espaços mostram sinais de terem sido ampliados ou modificados ao longo de diferentes períodos históricos, sugerindo um uso contínuo e possivelmente evolutivo destes espaços subterrâneos. É importante separar fatos de especulações. Enquanto a existência do rio Ahramat é apoiada por evidências geológicas sólidas, a ideia de uma vasta cidade subterrânea permanece no território das hipóteses provocativas, ainda que cada vez mais plausíveis. O que podemos afirmar com certeza é que o Planalto de Gizé é um complexo arqueológico muito mais intrincado do que imaginávamos. As implicações destas descobertas são profundas. Elas não apenas nos ajudam a entender como as pirâmides foram construídas, mas também nos forçam a reavaliar nosso entendimento sobre as capacidades tecnológicas e organizacionais dos antigos egípcios. Longe de serem primitivos, eles possuíam conhecimentos avançados de engenharia, hidráulica, astronomia e logística, que só agora estamos começando a apreciar plenamente. O professor John Baines, renomado egiptólogo da Universidade de Oxford, observa: cada geração acredita que compreendeu as pirâmides, apenas para a próxima geração descobrir que há camadas adicionais de complexidade que não foram percebidas anteriormente. Este padrão se repete há séculos. As pesquisas continuam em ritmo acelerado.
Equipes multidisciplinares compostas por arqueólogos, geólogos, engenheiros e especialistas em tecnologia de sensoriamento estão trabalhando em conjunto para mapear com precisão sem precedentes não apenas o curso do antigo rio Ahramat, mas também as estruturas subterrâneas que podem existir sob o complexo de Gizeh. Uma limitação significativa nessas investigações é a necessidade de preservar a integridade dos monumentos. Métodos invasivos de exploração são estritamente controlados pelas autoridades egípcias, e com razão. Por isso, grande parte do trabalho atual depende de tecnologias não invasivas, como radar de penetração no solo, tomografia por resistividade elétrica e imageamento térmico. Estas técnicas permitem enxergar, através da pedra e do solo, sem causar danos às estruturas históricas. O que torna estas descobertas particularmente relevantes no momento atual é como elas ilustram a convergência entre tecnologia moderna e arqueologia tradicional. Algoritmos de inteligência artificial estão sendo utilizados para analisar padrões em imagens de satélite que seriam impossíveis de detectar a olho nu. Modelagem computacional permite simular como o rio Ahramat teria fluído há milhares de anos, ajudando a identificar locais promissores para futuras escavações. Estas novas abordagens estão redefinindo nossa compreensão não apenas das pirâmides, mas de toda a civilização que as construiu. O Egito Antigo emerge destas pesquisas não como uma cultura estática, congelada no tempo, mas como uma sociedade dinâmica e inovadora que adaptava constantemente seus métodos e tecnologias aos desafios enfrentados. Para além dos aspectos técnicos, estas descobertas também nos convidam a uma reflexão filosófica sobre a natureza do conhecimento histórico e como ele evolui. O que consideramos fatos estabelecidos sobre o passado está sempre sujeito a revisões à medida que novas evidências emergem e novas tecnologias nos permitem interrogar o registro arqueológico de formas inéditas. As pirâmides do Egito, construídas como monumentos à eternidade, continuam cumprindo esse propósito de maneiras que seus construtores provavelmente nunca imaginaram. Elas eternizam não apenas os faraós para quem foram construídas, mas também o engenho, a criatividade e a determinação de uma civilização extraordinária. À medida que pesquisadores continuam a desvendar os segredos do rio Ahramat e a investigar as possíveis estruturas subterrâneas de Gizeh, uma coisa é certa: nossa jornada para compreender plenamente as pirâmides está longe de terminar. Cada resposta encontrada parece gerar novas perguntas, em um ciclo aparentemente infinito de descoberta e reinterpretação. Se você ficou fascinado por essas revelações sobre um dos maiores mistérios da humanidade, não guarde este conhecimento apenas para você. Comente abaixo suas teorias e perguntas sobre as pirâmides do Egito. Curta este vídeo para que essas informações alcancem mais pessoas interessadas em arqueologia e história antiga. Não esqueça de seguir nosso canal para mais conteúdos sobre descobertas que estão revolucionando nossa compreensão do passado. E se você conhece alguém que é apaixonado por mistérios históricos, compartilhe este vídeo agora mesmo. Juntos, podemos desvendar os segredos que o tempo tentou esconder nas areias do deserto egípcio.